Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado chegando, 4 de junho de 2022. Estamos praticamente entrando na vigília de Pentecostes. Vai ter aí na sua paróquia? Aqui a gente meditou dia a dia os dons do Espírito Santo e hoje tem vigília a noite toda. Me conta aí como vai ser na sua paróquia a celebração desta grande solenidade. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, conservar sempre em nossa vida e nossas ações a alegria das festas pascais que estamos para encerrar. Amém. João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje começa com a pergunta de Pedro sobre o destino do discípulo amado. Senhor, e ele? Jesus começa a falar com Pedro, anunciando o destino ou tipo de morte pela qual Pedro glorificará a Deus, e finalmente Jesus acrescenta: segue-me. Naquele momento, Pedro se virou e viu o discípulo amado e perguntou: Senhor, e ele? Jesus acabava de indicar o destino de Pedro, e agora Pedro quer saber de Jesus qual é o destino desse outro discípulo. Curioso é que não merece uma resposta adequada de Jesus. Jesus diz: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me. Frase misteriosa que termina novamente com a mesma afirmação de antes: segue-me. Jesus parece querer frear a curiosidade de Pedro. Assim como cada um de nós tem sua própria história, cada um tem sua própria maneira de seguir Jesus. Ninguém é uma cópia exata de outra pessoa. Cada um de nós deve ser criativo no seguimento de Jesus. A antiga tradição identifica o discípulo amado com o apóstolo João e diz que ele morreu muito velho, quando tinha cerca de 100 anos. Combinando a idade avançada de João com a misteriosa resposta de Jesus, o evangelista esclarece dizendo: por isso se espalhou entre os irmãos o boato de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quiser que fique até que eu venha, que isso importa a você? Talvez seja um aviso para ter muito cuidado com a interpretação das palavras de Jesus e não confiar em nenhum boato. Isso serve para nós também, né? O capítulo 21 é um apêndice adicionado quando a redação definitiva do Evangelho foi feita. O capítulo 20 termina com essas frases: muitos outros sinais Jesus fez na presença de seus discípulos, mas eles não foram escritos neste livro. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha a vida em seu nome. Pronto, parece que o livro acabou. O livro estava pronto. Mas havia muitos outros fatos sobre Jesus. Por isso, por ocasião da edição definitiva do Evangelho,
Alguns desses muitos outros fatos sobre Jesus foram escolhidos e aumentados, provavelmente para esclarecer melhor os novos problemas do fim do primeiro século. Não sabemos quem fez a redação final com o apêndice, mas sabemos que é alguém de confiança da comunidade como escreve. Este é o discípulo que testemunha sobre estes fatos e os escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. E aí tem uma linda frase para concluir o Evangelho de João. Ainda há muitas outras coisas feitas por Jesus, que se forem escritas uma a uma, acho que o mundo não seria capaz de conter os livros que deveriam ser escritos. Parece exagero, mas é verdade. Ninguém jamais será capaz de escrever todas as coisas que Jesus fez e continua fazendo na vida das pessoas que seguem o Mestre até o dia de hoje. São Francisco Caracciolo. Ascanio Caracciolo era um italiano. Nasceu próximo de Nápoles, no dia 13 de outubro de 1563. A família muito cristã o preparou para a vida de negócios e da política, em meio às festas sociais e aos esportes. Na adolescência decidiu pela carreira militar, mas foi acometido por uma doença rara na sua pele. Quando todos os tratamentos se esgotaram, Ascanio rezou com fervor a Deus pedindo que ele o curasse, e se esta graça fosse concedida, entregaria sua vida somente ao seu serviço. Pouco depois, a cura aconteceu. Cumprindo sua determinação, tinha então 22 anos, foi para Nápoles, onde estudou teologia e se ordenou sacerdote. Começou seu trabalho junto aos encarcerados, doentes e pobres abandonados. Por uma ironia do destino, Ascanio recebeu uma correspondência destinada a outro padre que o convidava a fundar uma nova congregação. O jovem sentiu-se tocado por Deus e resolveu assumir para si esta tarefa. Fez um retiro junto com 2 amigos e, ao final de 40 dias, eles resolveram iniciar o grupo dos clérigos regulares menores. Ascanio foi o primeiro a vestir o hábito, tomando o nome de Francisco em homenagem ao santo de Assis, do qual se espelhava. Estabeleceu com dificuldades casas na Espanha e em Nápoles. Foram atividades tão intensas que seu corpo frágil logo se ressentiu. Adoeceu e morreu aos 44 anos de idade. São Francisco Caracciolo, peço-vos pelo amor que tiveste junto aos presidiários, que inspire leigos e religiosos para o conforto e para a conversão desses homens e mulheres que, por falta de um berço cristão muitas vezes, e pelas más companhias, tornaram-se criminosos e marginalizados. Que todos os cristãos lembrem-se de orar diariamente por eles e por todas as crianças e jovens que também se encontram encarcerados. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você. Nos falamos.